Ela foi odiada por um rei e desprezada pelo outro. Os dois eram irmãos, Afonso VI, rei de Portugal, e Pedro II, rei de Portugal. De como Pedro II sucedeu o irmão, ela foi o pivô. Como é que é a história? Maria Francisca Isabel de Saboia, que em francês se diz Savoie, mas tudo bem, vamos ficar com Saboia aqui que é mais fácil. Então, Maria Francisca nasceu em Paris, né, a parente do rei Luís XIV, era filha de duque, de duquesa, toda essa história, e a mãe não queria que ela casasse com português, queria que casasse com um nobre francês. Mas aí a mãe morreu e os interesses de Estado da França se impuseram, dizendo, você vai lá casar com Afonso VI. E ela foi. Maria Francisca chegou em Lisboa em agosto de 1666. Veja você que mês e que ano ela escolheu para chegar. Que mau presságio. Agosto de 1666. Mas, bom, é mau presságio mesmo. Ela se casou e foi morar com o Afonso VI no palácio. O Afonso VI era um sujeito, segundo as crônicas, a maior parte das crônicas, né, tem crônicas favoráveis a ele. Mas a maior parte das crônicas diz que ele sofreu um acidente quando era criança, aí ele mancava, isso deixou ele bastante deformado fisicamente, e além disso ele era dado a coisas horríveis, né, atitudes horríveis, más companhias, né, gostava de brincadeiras as piores possíveis, né, nas ruas e tal, abusava do seu poder quando era infante, quando era príncipe ainda, e continuou abusando quando era rei. Enfim, não era um sujeito meio incorrigível. A mãe Luísa de Gusmão não gostava dele, detestava o filho, porque disse que não tinha condições para governar, queria dar o governo para Pedro II, mas o Pedro II nessa época dela era muito novo ainda, não tinha condições, e o herdeiro natural do trono, o mais velho, era Afonso VI, então ele tinha o direito de assumir, e realmente assumiu em 1662, e ficou 5 anos. Dom Afonso VI tinha um valido, Castelo Melhor, o conde de Castelo Melhor, que era jovem, mas era competente, era letrado, era uma pessoa assim, de fino trato, né? Era um cara muito inteligente, direitinho. E esse conde de Castelo Melhor era o valido que mandava mesmo, ele mandava no governo e mandava parece que muito bem, né? Inclusive ele andou comandando algumas batalhas, era um cara, era um gestor competente. Mas nisso chegou a Maria Francisca, e a Maria Francisca queria exercer o poder, ela tinha um gosto muito grande pela política, isso fica claro nas cartas dela, muitas cartas que ela mandava para os familiares e para as autoridades da França, o pessoal do governo da França, os ministros e diplomatas da França recebiam muitas cartas dela. E nessas cartas ela mostrava o gosto que ela tinha por política, ela adorava política e queria dar palpite, já no governo de Afonso VI. Afonso VI não deixou porque dizia, bom, quem manda é o Castelo Melhor, não faço nada sem o olho dela. E ela se desentendeu rapidamente com ele. Para não ficar para trás, ela engatou um romance com o irmão, Pedro II. Engatou um caso com o cunhado. Aí quem seduziu quem não se sabe, mas o fato é de que ela também se aproximou do Duque de Cadaval, que depois vai ser o Cavaleiro Mor, que vai ficar muito perto dela, vai praticamente morar com ela, porque na função de Cavaleiro Mor. E o Duque de Cadaval era tido por toda a historiografia como um mau caráter, é um tipo bastante incompetente quando exerceu funções de Estado, é um tipo bem asquerosinho, bem difícil. Um homem sem valor, né? Um homem com muito pouco valor para a posição de duque que ele ocupava, duque importante. Na época, Portugal tinha muito poucas casas tituladas, e das casas tituladas, o maior título que se podia chegar era duque. Então tinha pouquíssimos duques em Portugal nessa época. Um deles era o Duque de Cadaval, que também detestava o Castelo Melhor, e tratou de tramar esse golpe junto com o Pedro II, com o que seria o Pedro II, e com a Maria Francisca. O golpe foi assim, no final do primeiro ano de casamento, em 1667, ela pega um determinado dia e sai do palácio e vai para um convento, se refugia num convento, e de lá escreve uma espécie de carta à nação, dizendo que o rei era fisicamente incapaz de dar um herdeiro a Portugal, ou seja, de consumar o casamento,
e era também mentalmente incapaz, não tinha capacidade, não tinha as melhores faculdades mentais. Dito isso, bom, aí o país, né, poxa, não, isso não pode ser, não podemos ter um rei assim. O Pedro II, dias logo depois, ele à noite pega, entra no palácio e diz pro irmão, ó, acabou, agora quem vai governar sou eu. Eu estou te mandando prisioneiro para os Açores, para a Ilha Terceira dos Açores. Ele realmente foi, Afonso VI foi lá para a Ilha Terceira dos Açores. Era uma prisão domiciliar, era um pequeno palacetezinho, com criados, com tudo, mas preso. Pode passar o resto da vida preso. Vai viver até 1883, ainda vai viver 16 anos, e nesses 16 anos sempre como prisioneiro e o irmão como regente. O irmão não assume o título de rei, que seria uma coisa. O rei estava vivo, estava incapaz, então ele vai atuar como regente. E imediatamente ele se casa com a Maria Francisca, né? Aí sim, aí se casa para que aproveitar que ela já estava lá mesmo, né? Já tinha uma rainha, já tinha um acordo com a França, então já aproveitava, não precisava achar outra esposa, já tinha uma esposa ali, tirou Afonso VI e ficou com a mulher dele também, até porque ela foi fundamental para o golpe, ela que foi o pivô e ela foi indispensável para o golpe de Estado. Então, eles se casam já em 1668, em março do ano seguinte, já se casam oficialmente. O Papa dispensou todos os problemas, anulou o casamento com o Afonso VI. Essas coisas se conseguiam facilmente para reis e rainhas, não era tão difícil assim. Uma pessoa comum teria muito mais dificuldades para anular um casamento, teria que provar muita coisa, mas ali não, fica tranquilo. Se a rainha está dizendo, a rainha sendo francesa, parente do Luís XIV, então está tudo certo, né? Eles podiam se casar como se casar. E logo tiveram uma filha, essa filha até morreria cedo depois, sem se casar, não deixaria descendentes, e ela querendo mandar no governo. E o Pedro II cada vez mais indisposto com ela, cada vez mais desprezando a esposa. E ele gostava muito de se ausentar do governo para ir à Salvaterra dos Magos, onde tinha lá um pequeno palácio e era o território de caça. Os reis iam para lá para caçar, fazer touradas. O Dom Pedro II também gostava muito de touradas. E aí um dia ela pegou a carruagem e disse, bom, eu acho que ele está com uma amante lá, então mandou a carruagem correr para ir lá conferir se ele estava realmente com uma amante. E aí a carruagem correu demais e acabou que houve um acidente no caminho, e esse acidente fez com que ela não pudesse mais ter filhos. Ela não vai ter mais filhos, justamente em função desse acidente. Então até 1683 vai assim a coisa. O Afonso VI preso, o Pedro II governando como regente e a Maria Francisca ali como esposa dele, tendo como camareiro mor o Duque de Cadaval, que aproveitava a presença dela para tentar influenciar no governo, ganhar uns carguinhos lá também. O rei deu uma designação, mas ele sempre saía mal na gestão, né? Era muito venal também, era muito. O Duque de Cadaval era muito ladrãozinho também, né? Ele gostava de comer um dinheiro, e o Pedro II via isso muito mal. O Pedro II era um cara muito austero, extremamente austero. Ele, até a despesa pessoal dele, ele mandava gastar não com o dinheiro do tesouro, mas com o dinheiro da Casa de Bragança, casa dele, os rendimentos da família Bragança, para custear. E era prosaico, não usava grandes roupas, trajes, nada disso, né? Isso é uma das coisas que Maria Francisca mais estranhou em Lisboa, a diferença da corte de Paris para a corte de Lisboa na época era uma coisa abissal, né? Lisboa era uma roça, assim, era um lugar bem frugal, bem sem aquele luxo, sem aquela pompa de Paris, sem os divertimentos de Paris. Portugal ainda era uma potência na época, ainda, lógico, tinha todo aquele Império Índico, um Império no Índico, tinha um Império na África, tinha o Brasil, então tinha muitas, Madeira, Açores, todas as ilhas. Então Portugal era importante ainda na Europa na época, mas estava em decadência, porque no Índico as potências emergentes estavam tomando posição, e Portugal ficou endividado por conta do acordo que foi feito com a Holanda de devolução do Nordeste brasileiro. Foi combinado pagamentos anuais, e os pagamentos anuais eram pesados. E os holandeses vinham cobrar mesmo, não abriram mão de cobrar. Estava muito endividado. Uma maior dificuldade de Pedro II, que ele vai conseguir no final do seu governo,
pela descoberta de ouro do Brasil, mas não só, porque também era um homem de uma austeridade muito grande. Foi um rei austero, 39 anos de governo vai ter no total, Pedro II. Ele consegue, com a austeridade, recuperar as finanças de Portugal e entrega ao filho Dom João V uma situação muito melhor, que vai permitir que Dom João V revigore o Império, faça ele chegar à maior expansão possível, e será obra de Dom João V. Mas Dom João V não será filho de Maria Francisca. Então, em 1683 já estava claro que ela não daria novos herdeiros a Portugal, e Afonso VI ainda estava lá preso. Afonso VI morre em 12 de setembro de 1683, lá em Sintra, palacetezinho que deram para lá, muito modestas as acomodações dele. E ele, a última frase dele, ele roga uma praga famosa, né? Ele diz assim: eu vou primeiro, mas a rainha, eu vou primeiro, mas a rainha logo me seguirá a dar conta perante o tribunal mais terrível dos males que me fez. Ele, claro que odiava o irmão, porque o irmão passou a perna nele, né, tirou o poder dele, mas odiava muito mais a ex-esposa, né, a primeira esposa, a única esposa que ele teve. Ele odiava de paixão ela, e rogou essa praga, e não deu outra, né? Foi uma beleza, uma praga rogada. O Portugal inteiro acompanhava a praga, porque ninguém gostava dela, a não ser o Duque de Cadaval, mas aí é outra coisa, outro interesse. Nem o Pedro II gostava dela, evitava a presença dela de todas as maneiras possíveis. E ela morre em dezembro de 1683. Aí tem uma versão de que ela morreu de edema, que seria, na época chamava hidropisia. Há outra versão de que ela morreu de sífilis, talvez uma versão mais crível. Mas o interessante é que se ela morreu de sífilis, como se diz, o Dom Pedro II jamais tenha contraído a sífilis ou tenha desenvolvido a doença. Interessante isso, né? O fato. Se ela morreu mesmo de sífilis, isso fica uma coisa bastante estranha, né? Aumenta a fama de rainha má que ela tinha. Então o Pedro II vai arrumar uma nova esposa, Maria Sofia de Neuburgo, que era muito bonita. Por falar em bonita, a Maria Francisca tem os retratos, tem vários retratos dela, bem jovem, tudo, no começo do reinado, tanto no começo do reinado dela com o Afonso VI, como no começo do reinado com Pedro II, tem várias fotos dela, vários retratos, fotos nenhuma, retratos, pinturas dela, representações dela. Algumas ela é realmente bonita, como se dizia e tal, moça francesa, aquela coisa toda, formosa. Noutras ela tá mais para feia. Quer dizer, na maioria dos retratos ela é bastante feia, né? E tem alguns que ela é francamente obesa também, né? Uma coisa assim bastante pronunciada, né? Enfim, enquanto a Maria Sofia de Neuburgo, nova esposa, depois de viúva, claro, do Pedro II, de uma beleza incomparável, né? Inclusive eles vão ter uma filha, a filha não vai se casar também, mas vai viver bastante, vai ser uma das mulheres mais lindas que já passou por Portugal, uma mulher belíssima, e que herdou esse tamanho, porque o Pedro II também era feioso, não foi dele que ela era beleza. O Dom João V também vai ter a fama de ser um rei bonito, claro que não foi pela beleza dele, que ele teve aquela quantidade enorme de mulheres, o rei mais bem disposto da história, Dom João V. Mas ele deve ter puxado a mãe, a Maria Sofia de Neuburgo, nisso. E o Dom Pedro II dizem que o Dom Pedro II sentiu muito a morte da Maria Francisca, ficou taciturno, ficou melancólico, macambúzio. Mas ele já foi macambúzio a vida inteira, né? Ele era melancólico a vida inteira, um homem de uns certos hábitos contidos por estranhos na época. Ele era, por exemplo, ele era contra o racismo e era abolicionista. Quem quiser, veja, eu insisto nisso, tem todos os detalhes do que eu estou dizendo aqui, tem todos os detalhes, todas as datas, na biografia de Dom Pedro II aqui no canal. Procure aqui no canal a biografia de Dom Pedro II de Portugal, que foi um rei importantíssimo para o Brasil. Vale lembrar que foi quem colocou a Casa da Moeda no Brasil, a primeira Casa da Moeda em Salvador, ainda no século XVII. Foi ele que incentivou os bandeirantes paulistas a procurar ouro em Minas Gerais, foi ele que perdoou Borba Gato por ter matado um fidalgo português. Tudo isso é obra de Dom Pedro II, que era um homem que comia no chão. E as pessoas com quem ele mais gostava de conversar, que ele passava a maior parte do tempo conversando, eram ex-escravos, que ele comprava eles para alforriar. Os ex-escravos, que ele realmente detestava a escravatura. Não podia fazer nada, não tinha como um rei sozinho no século XVII pensar nisso, era impensável, mas enfim, ele era pessoalmente contra. Ele é um homem, e um homem bastante melancólico, era um rei melancólico, foi um rei melancólico até o fim.
né? Um homem bastante amargurado, talvez por essa questão do irmão, talvez porque sentisse alguma culpa, não se sabe, né? No fim da vida ele está bem disposto, realmente, quando ele está no vigor dos seus 54 anos, já morreu, a Maria Sofia já está 2 vezes viúvo, aí um dia ele vai ver uma moça lá no palácio, uma moça de 17 anos do povo, vai achá-la muito bonita, vai botar para dentro do palácio e vai ter seu último filho, um filho bastardo, nascido desse vigor dos seus 54 anos, quando viu uma moça do povo lá, bom, então ele vigoroso, mas no fim da vida, não, antes ele não era tão assim como será o filho, né? O filho realmente quebrará todos os recordes de boa disposição da história de todos os reis, né? Ninguém terá superado o João V. Como vocês podem ver na biografia de João V aqui, o homem realmente foi o maior sultão da história, né? Nenhum sultão do Oriente chegou perto do que ele fez, em termos de expressão da masculinidade, o Dom João V. Mas não puxou o pai, não consegui ter puxado o pai, para não ser por esse episódio, mas não foi um episódio lá, né? Com 54 anos também o sujeito já fica mais ligado nessas coisas, já esquece mais as coisas do governo, se dedica mais a essas atividades recreativas. Voltando a Maria Francisca, então ela teve uma vida bastante infeliz, né, na verdade, porque claro, ela foi muito ativa, ela procurou muita sarna para se coçar, ela pode ter mentido sobre o Afonso VI, né? Como é que é aquela história de dizer que anunciar o país que estava grávida dele, para depois dizer que ele nunca chegou nem perto de consumar o casamento. Então teve toda a história de perfídia, tudo indica que ela seduziu o Pedro, que o Pedro era muito novo, era mais novo que ela, 3 anos mais novo que ela. Claro, ele poderia ter seduzido ela também, pensando em tomar o poder do irmão, mas é mais provável, segundo os cronistas, que ela tenha tomado essa iniciativa de tê-lo como amante, até porque quando ela chegou em Portugal, o Pedro II não achou nada mais dela, foi até demonstrado pelo irmão, porque mal sorriu para a cunhada, né, que estava chegando para assumir como rainha. Então, Maria Francisca vai ficar mais amargurada ao longo dos anos, essa questão toda dos ciúmes dela. E para concluir, no testamento dela, ela deixou uma carta. E ela deixou uma carta, essa carta, o principal dessa carta está na biografia de Dom Pedro II, peço que vocês vejam a biografia aqui no canal. Ela declara um amor muito grande a Pedro II. Ela amava muito o segundo esposo. Amava de paixão, um amor devoto ao segundo marido, que não era correspondido, de modo algum. Pedro II correspondia, mas mesmo assim ela o amava e indicou como testamentário, deixou todos os bens para ele, que lhe cabiam, né? Cabiam a ela, pelo dote, toda a coisa toda. E ela deixou tudo para ele e indicou uma devoção muito grande ao segundo esposo. Ao esposo que ela fez rei de Portugal. Se não fosse por ela, Dom Pedro II talvez nunca fosse rei de Portugal, ou tivesse que esperar a morte do irmão, ou o irmão tivesse descendentes, ele não seria mesmo, né? Mas o fato é que Afonso VI morre rogando essa praga, a praga pega, ela morre, e a história de Portugal continua na segunda fase do reinado de Dom Pedro II, já com Maria Sofia de Neuburgo, ou com uma segunda viuvez, em que ele vai ter o apoio da irmã Catarina, que tinha sido rainha da Inglaterra, e já, quando ele morre, o Dom João V já está em condições de assumir, já tem 17 anos, vai ter essa cena, que é muito bem descrita, né, do leito de morte de Dom Pedro II, em que ele conversa longamente com o filho, dá muitos conselhos, e tem essa passagem comovente de poder do pai para o filho, um rei admirado, né? O Dom Pedro II, ele assume como um rei contestado pelo povo, mas ele vai morrer como um rei muito admirado, e também pelos brasileiros. Os brasileiros passam a ter ele em alta conta pelas coisas que ele fez pelo Brasil, ele fez muito pelo Brasil, ajudou muito os brasileiros. Então é isso, acho que Maria Francisca não me parece que fosse de todo má. Essa questão do golpe realmente manchou a biografia dela,
Mas vai que ela tivesse razão, né? Vai saber o que Afonso VI, um homem que tudo indica de maus bofes, tenha feito com ela como esposa. Então a gente não sabe, não estava lá para ver. Então eu acho que na época, assim, claro, a mulher era fácil de julgar como autora de perfídia, como má, como, até hoje, né? Não é difícil achar-se uma rainha má, dizer que uma rainha foi má. Mas, enfim, assim que ela passou a história como a tramando um golpe de Estado e com essa coisa dos ciúmes, aí teve acidente, essa coisa toda, essa dificuldade na relação com Dom Pedro II.